Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. E hoje nós estamos aqui estreando um novo membro aqui na nossa bancada, que é o empresário Sidney Bauman, que também é consultor empresarial, professor universitário e membro do Sindlog, que é o Sindicato dos Lojistas. E também conosco aqui o Emmanuel Júlio, que tradicionalmente participa aqui da bancada com a gente. Quase um sócio. Quase. Boa noite, sejam bem-vindos aqui no programa. Boa noite, Paulo, um prazer estar com vocês. Boa noite, satisfação, meu Sidney. Igualmente. É a primeira vez de contato contigo. Bom, nós temos que abordar um assunto que tem causado muito transtorno em Santarém, que é a enchente, né? A Lameira Bittencourt está debaixo d'água, a Tapajós nem se fala, então isso tem causado muito transtorno, muito prejuízo, muitos problemas, e eu queria saber de vocês, quais as principais consequências do que tem acontecido com esse inverno? Isso é um problema que se repete, né, Paulo? Todo ano a queixa é a mesma, os problemas se sucedem. E assim, a queixa maior é da classe empresarial, né? Porque se não bastassem já alguns problemas, esse ano, por exemplo, ficou muito acentuado a questão da utilização da orla para repetidos eventos. Isso é um problema que há muito tempo tem provocado no seio da classe empresarial um reclame muito grande. E além desse problema, né, de vez em quando ter que interditar e tudo mais e tal, tem também a questão da enchente, que realmente ela traz muito prejuízo, porque a falta de circulação de carros pelaquela região ali central, do Mercado Modelo, por exemplo, isso contribui com um decréscimo no movimento de certos comerciantes ali, aquele pessoal que trabalha na Avenida Tapajós, com aqueles restaurantes, lanchonetes, lojas tradicionais da cidade. Isso alega um prejuízo muito grande. O Carlos Mechede esteve aqui recentemente, ele é proprietário do Bar Mascote, que é restaurante, e ele disse que historicamente o mascotinho, num final de semana, está vendendo mais do que o mascote. Isso nunca tinha acontecido, né? Reafirmando o que você estava falando. Verdade. E você imagina outras lojas que tem um movimento muito grande, que dependem de uma situação normal, a dificuldade que eles têm para ter que honrar seus compromissos, é uma coisa que chama muita atenção, né? Agora, Sidney Bauman, a população acha assim, muitas vezes a gente pode pensar de forma simples, dizendo, bom, o prejuízo é dos comerciantes, eles é que estão no prejuízo, mas a coisa é mais profunda, né? Com certeza, o prejuízo é para todos, é para o mercado em geral. Não só para os comerciantes, né, que tem afetado diretamente o seu faturamento, né, indiretamente os seus colaboradores. Alguns talvez foram afastados, estão temporariamente de férias, outros talvez foram demitidos e desligados da empresa. Isso vai afetar as famílias. Quantos talvez estão com seus negócios temporariamente desativados lá agora? Agora a questão maior também é a seguinte: essa foi a primeira enchente em Santarém? Não. Há vários anos vem ocorrendo. Então é uma questão de planejamento. O próprio empresário sente na pele e acaba não fazendo, acaba deixando para o poder público. O poder público, como ele não é afetado diretamente, ele também, digamos assim, vai levando em banho-maria. Meu ponto de vista é que talvez tenha que se haver a intervenção do próprio empresário, fazendo a intervenção no seu próprio comércio, elevando o nível do seu piso, né, fazendo as medidas dentro do seu próprio estabelecimento. E com relação à rua, meu ponto de vista, é talvez se fazer um trabalho de aumento do nível da rua. Porque ali, 2014, nós tivemos essa enchente, 2015, provavelmente terá outra, 2016 e assim sucessivamente. Então é necessário que haja a intervenção do próprio empresário, que é afetado diretamente, como do próprio, digamos assim, poder público, cada um na sua devida parte. O que eu vejo algumas vezes o empresário reclamar, mas não fazer nada dentro do seu próprio estabelecimento. O cliente não quer saber se houve enchente ou não, ele quer saber que tem o produto e seja atendido. Quando não há, digamos assim, uma mobilidade ou quando não há uma evolução
por parte assim, das empresas, os clientes acabam procurando novos mercados. E mercados mais atrativos, mais fáceis de estacionar, que ofereçam mais facilidades a ele. O novo shopping com certeza vai atrair grandes lojas, né, pequenas também, mas ainda assim vai retirar boa parte desse público que frequentava digamos assim, o centro normal de Santarém, né, a Alameda e as suas adjacências. Então o que se percebe é que é necessário os empresários, de uma forma geral, perceberem que a concorrência está chegando. Então provavelmente a Fernando Guilhom vai também atrair novas lojas, não somente no shopping, mas nas suas adjacências, né, lojas que tenham afinidade ou que tenham, digamos, capacidade de proporcionar produto e serviço para aqueles passantes, para aqueles frequentadores. Então, é notório e natural a evolução de novos centros comerciais, né, principalmente pelas situações que o Júlio comentou, o alto custo, digamos assim, da manutenção dessas lojas aqui no centro normal de Santarém. Olha, sem citar nenhum tipo de... Não vou citar ninguém aqui, tá? Mas, por exemplo, se você for observar o perfil dos empresários que estão migrando também para o novo shopping, você vai ver que tem muita gente que tem loja aqui no centro comercial de Santarém. Quer dizer, eles estão pensando estrategicamente para se ver livre até de repente nessa questão da enchente de todo ano, que é uma realidade e de difícil solução, na minha maneira de ver. É porque praticamente o comércio para durante 2 meses ou até mais, né? Fica aquelas marombas ali, aquele monte de madeira, o pessoal tem que, quer dizer, eu lembro que eu conversando com o empresário, ele dizia para mim assim, não, Paulo, o problema não é vender, o problema é o fornecedor não receber. Quer dizer, eles não estão honrando muitos compromissos, estão demitindo funcionário, e isso afeta. Agora eu pergunto para vocês, o que o poder público poderia fazer para evitar esse processo de enchente? Do meu ponto de vista, é planejamento. É necessário planejar com visão de longo prazo, né, para achar soluções técnicas que efetivamente tem como impedir a água chegar, né? É só chamar os técnicos, engenheiros, né, locais, nacionais, mas existem verbas federais para isso. Né? Existe um setor de projetos na atual gestão que deve trabalhar para que efetivamente se traga recursos federais, se a prefeitura não tem o recurso local. Porque a gente pensa assim, na nossa ignorância, a gente pensa assim, poxa, mas como é que vai... A água passa, na verdade, por baixo do cais e ela brota nas ruas, na Alameda Bittencourt, na Tapajós. Ela não passa por cima do cais. Então, assim, a pergunta de ignorante é assim, dá para bloquear a água lá por baixo? Quer dizer, eu creio que dá, porque tem tantas obras faraônicas, o pessoal constrói túnel debaixo de oceano, tem tanta, né? Na China, os caras fizeram um aeroporto em cima do oceano, uma ilha artificial. Santarém precisa se modernizar. Eu creio que nós não somos técnicos da área, mas que existe solução, existe. Você sabe muito bem que agora está se aproximando daqui, o Sidney sabe, você sabe, empresas, né, especializadas, né, na Europa, na construção de portos em áreas alagadas. Tem aqui empresas já de calibre internacional que aqui estão se estabelecendo. Isso é uma tendência para Santarém. Santarém vai ter que investir pesado, mas somente com recursos do governo federal. Eu queria também tocar num assunto que me causa muita indignação, que é aquele projeto Minha Casa Minha Vida, construíram ali, né, várias casas e simplesmente pararam, a empresa diz que faliu, e não entregam as casas, não terminam. Né? É muito descaso com dinheiro público, né? É uma situação que deixa, digamos assim, pessoas que precisam morar lá, que precisam, digamos assim, passar para lá, até para deixar áreas de risco, né, como área verde e outras que a gente tem conhecimento pela televisão, deveriam estar morando lá. Mas como grande parte das obras da gestão da bandeira vermelha, eles acabaram começando muitas obras e não terminando. E por incrível que pareça, boa parte delas acaba tendo que ter aditivos, né, de dinheiro, porque nunca se termina as obras. O que é mais preocupante é que eu fiquei pensando assim, as empresas estão escolhendo o Santarém para quebrar. Entendeu? Está virando um paraíso de empresa para quebrar aqui, não é possível. A gente tem que ficar muito preocupado com isso, né? Porque existe, hoje dá para ver muito bem, né? Naquela lá da Fernando Guilhom, é um mar de casas. Aquilo ali resolveria muito, mas muito mesmo,
parte dos problemas estarem em frente. Independente, o pessoal porque ela é pequenina, independente de qualquer coisa, ela é uma casa padrão, construída, popular, né? Mas o erro já parte do próprio projeto. Aquele local não seria um local adequado para aquela quantidade de casas, né? Era muito próximo do lixão, então... E um vale, né? E um vale, uma depressão que tem a tendência de acumular água, né? Eu não sou técnico, né, nessa área, mas não precisa muita visão para perceber que ali não é um local tão adequado. Ou se aterrasse para que se fizesse plano, né? Algo razoável. E Sidney, e Mano Júlio, falando de verbas mal aplicadas, de estratégia de quebrar empresas e não terminar obras, nós estamos assistindo recentemente as coligações partidárias já se definiram, né? E o que é curioso é que os arquirrivais, os arqui-inimigos, né? PT, PMDB e DEM, agora estão unidos, né? Interessante a política, né, Sidney? Em política, tudo é possível, até o inimaginável. Então, essa coligação PT, PMDB e DEM era algo assim que, 3 anos atrás, totalmente impossível. Mas, no fechar das luzes, né, no apagar das luzes, as coisas acabam se costurando, né, essas alianças estranhas acabam ocorrendo e vamos ver nas eleições. É positivo por um lado, porém tem o seu preço por outro, né? Os outros partidos que estão, os nanicos, e o outro partido, de grande porte, PSDB, que está concorrendo diretamente, pode tirar vantagem dessa aliança, né? Dessa obscura aliança. Agora, isso vai ter consequências nos grupos locais, né? Porque a união do PT, PMDB e DEM divide os grupos locais que comandam a prefeitura, né? É verdade, o cenário político de Santarém não muda muito, né, nos próximos 2, 3, 4 anos, em função do racha que deve haver. Se, por exemplo, agora para governo do Estado ganhar um candidato X, por exemplo, aí é um racha total, né? A migração de um lado para outro e tal. Mas assim, o que o Sidney falou, que é bem interessante, que a política é a arte de fazer aliança. Eu já ouvi isso muito tempo atrás. Mas ela também é o seguinte, ela é a arte de distanciar as pessoas, né? Eu fico olhando agora, aqueles inimigos mortais, 2, 3 anos atrás, vão se tornar agora amigos. Desde criança, amigos inseparáveis. Não dá para levar a sério, né? Não dá é por isso que é bom você se deixar de influenciar por uma corrente A ou B, porque no final depois tudo dá certo e dá samba. Estamos no quadro Você é um Sucesso em Debate. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.